Saudações, caros lupinos. Bem-vindos a este especial de 9.000 inscritos. Sabemos que ao longo dos séculos tivemos inúmeros casos envolvendo lobisomens. E alguns homens se tornaram famosos e tiveram seus nomes gravados na história, justamente por serem lobisomens. O especial de hoje trará mais um caso de um famoso lobisomem da história. Mas antes de começar, eu quero fazer meus agradecimentos por ter chegado aos 9.000 inscritos. E em especial a algumas pessoas que têm ajudado e acompanhado fielmente ao canal. Agradeço as dicas e a parceria da grande amiga Adriana. Essa já está junto há muito tempo. É uma grande conhecedora de determinados assuntos e seus conselhos são muito sábios. E quero agradecer também àqueles que apreciam os vídeos e têm me acompanhado na página do Facebook, como por exemplo o Thiago Wolff, que ajuda compartilhando tudo que é lá postado. Não há um conteúdo que eu poste que ele não compartilhe. Sou grato pela ajuda. E aqui no YouTube também tem alguns que são seguidores fiéis, como por exemplo a Loba Solitária, que passou a seguir meus vídeos ultimamente. Tem também o canal Esmague e Cresça, que acompanha já há mais tempo. E outros canais que eu notei que são frequentes aqui é o canal Carl 123, Aline Mota, Patrick, Gustavo Nascimento, Amanda, Ed Sykes, Son Goku, Ariel Gonçalves e Vinícius Alonso. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Agora darei continuidade ao vídeo. 1570, em um remoto vilarejo chamado Dolé, localizado a leste da França, um rumor se espalhou pelo vilarejo sobre o monstro que vagava pelos campos, devorando mulheres e crianças. Na data de 8 de novembro de 1573, alguns camponeses, após um dia de trabalho, estavam voltando para casa por um caminho através da floresta, quando os gritos de uma criança e os latidos profundos de um lobo chamaram a atenção deles e correram na direção de onde os gritos soavam. Quando chegaram, encontraram uma menina se defendendo de uma criatura monstruosa que a atacava com as unhas e os dentes, e já a tinha ferido gravemente. Quando os camponeses surgiram, a criatura fugiu imediatamente, desaparecendo na escuridão da floresta. Já era tão escuro que não puderam identificar com clareza quem ou o que era aquilo. Alguns afirmaram que era um lobo, já outros disseram que a criatura possuía feições humanas que lembravam em muito a de um eremita local chamado Gilles Garnier. E foi assim que as suspeitas de que Gilles Garnier era um lobisomem começaram. Após o incidente com a garota na floresta, outros casos ocorreram nos dias seguintes, como o desaparecimento de um garoto no dia 15 de novembro e logo após, pelo assassinato de 2 meninas e também pela morte de um jovem rapaz. Nas semanas seguintes, os ataques se tornaram mais frequentes e a criatura começou a fazer vítimas adultas.
As vítimas, quando eram encontradas, estavam mutiladas, e a suspeita de terem sido mortas por um loup-garou só aumentava. E assim como a suspeita de que Gilles Garnier era esse loup-garou. As autoridades, alarmadas com o número de crianças desaparecidas ou que foram encontradas mortas, deu permissão para os moradores de caçarem a criatura responsável. E então assim foi criado o decreto de 3 de dezembro de 1573, em Dole, na França. A proclamação foi lida publicamente na praça da cidade e continha o seguinte teor: de acordo com o anúncio feito ao Tribunal Soberano do Parlamento de Dole, os territórios do Espagne, Salvege, Corchapon e as aldeias vizinhas, onde por muitas vezes foi vista uma criatura monstruosa semelhante a um lobo que tem matado crianças e sumido com elas, de modo que elas não são mais vistas desde então, e por diversos outros ataques que colocaram em risco a vida das pessoas deste país, o referido tribunal, desejando evitar qualquer perigo maior, está suspendendo todos os decretos relativos à proibição a caçadas, dando assim permissão aos habitantes dos referidos locais e de outros a caçarem, perseguirem, capturar ou matar a criatura em todos os territórios onde ela tem agido, sem que isso implique em crime. Neste período, a menina que havia sido atacada na floresta e tinha sido salva graças a camponeses que passavam, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A essa altura, as suspeitas de que Gilles Garnier era um lobisomem já eram grandes, e isso acabou resultando em sua prisão. Gilles Garnier não morava dentro do vilarejo de Dole. Sua casa ficava isolada na floresta, em um ponto afastado. Lá, envolvida por árvores, havia um pequeno casebre, construído de uma forma bem rudimentar. Seu teto era de relva, e suas paredes estavam cobertas com líquen. O jardim daquele casebre era só lixo, e o muro em volta dele todo destruído. Não havia estradas até ele, e o único jeito de se chegar era caminhando sobre a vegetação através da floresta. Era um lugar realmente isolado, e os moradores de lá não costumavam ser visitados. Sim, eu disse moradores, pois Gilles Garnier possuía uma esposa, e o casal não era muito chegado em fazer amigos. Gilles Garnier tinha um aspecto sombrio. Ele caminhava de uma forma inclinada. Seu rosto era pálido, seu olhar era como de um sujeito mal encarado. Seus olhos eram fundos, sob um par de grossas e espessas sobrancelhas, que se uniam no meio da testa. Ele raramente falava, mas quando o fazia, era quase como algo similar a um dialeto. Ele também possuía uma longa barba, o que rendeu a ele o apelido de O Eremita de São Bonote. Embora tenha recebido um apelido de santo, ninguém nunca o viu como sendo uma pessoa santa. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que foram vitimadas e que tiveram seus corpos encontrados, eles estavam sempre localizados fora de Dole, a uma distância não tão grande de onde Gilles Garnier morava. Haviam testemunhas que relataram terem visto uma criatura com as feições de Gilles Garnier atacando uma menina.
Com este enorme número de vítimas e todas estas suspeitas contra Gilles Garnier, algo tinha que ser feito. E então, o eremita de São Bonote, Gilles Garnier, foi apreendido e levado para prestar depoimento em Dolé. Gilles Garnier foi considerado culpado e torturado até que confessasse os detalhes de seus crimes. A lei do século XVI estipulava quais sinais revelavam lobisomem, e Gilles Garnier se encaixava perfeitamente na descrição. Havia mais uma prova crucial contra ele. Um frasco com um estranho líquido foi encontrado com ele no momento de sua captura. Em seu depoimento, Gilles Garnier revela que se tornou um lobisomem da seguinte forma. Em uma noite, ele estava na floresta caçando para levar alimento para casa. Porém, a caça estava escassa. Nesta noite, então, apareceu um espírito e com ele fez um pacto. O espírito lhe deu uma poção mágica e disse para ele esfregá-la no corpo, que com ela seria muito mais fácil para ele caçar. Era ela que o transformava em um lobo. Agora réu confesso de ser um lobisomem, o eremita Gilles Garnier confessou todos os seus crimes, que somaram um total de 9 vítimas. Em seu depoimento, ele relata que matou uma menina de 10 anos de idade. Depois devorou parte de seu corpo. Comeu a carne de suas coxas e de seus braços. Depois pegou parte do que restou e levou para casa, para que sua esposa, Apolline, também pudesse compartilhar da refeição. Esse foi apenas um dos crimes que ele cometeu. E em todos os casos, as vítimas estavam com requintes de crueldade. Gilles Garnier praticou canibalismo em todas as suas vítimas. Sua brutalidade era tanta que ele desmembrava os corpos, partia ao meio, arrastava os corpos sangrentos para longe e guardava pedaços para comer nos dias seguintes. Embora Gilles Garnier diga que cometeu os crimes enquanto estava sob a forma de lobo, acredita-se que ele também tenha matado sob a forma humana. Em relação à sua esposa, nada mais se foi dito. Talvez ela soubesse que a carne que ela comia era de origem humana. Ou talvez não soubesse. Como superstições não era julgado pela Inquisição, Gilles Garnier foi julgado pelas autoridades locais. E inúmeras pessoas testemunharam contra ele. Ele foi culpado pelo crime de ser lobisomem e condenado à morte. E em 8 de janeiro de 1574, sua execução aconteceu. Ele foi levado à praça pública e queimado até a morte na fogueira.